Você já teve um sonho? Todos nós, passamos ali alguma parte da noite dormindo e de repente você começa a sonhar. Alguns sonhos muito bons, outros sonhos meio complicados, mas a gente passa por esses momentos de sonhos. Eu lembro quando eu era menorzinho, tinha aqueles sonhos onde você está numa nuvem, de repente você começa a cair e você entra em desespero porque você não consegue ver o chão. Existem outros sonhos bons, onde você está em lugares que você gostaria de estar, com pessoas que você gostaria de estar. Sonhar é muito bom, mas bom mesmo é quando os sonhos se realizam. Melhor ainda é quando os sonhos de Deus se realizam na nossa vida. Eu queria falar um pouquinho para você hoje de um grande sonhador da Bíblia, José. José era um homem que nasceu numa casa com alguns problemas. O seu pai teve ali algumas mulheres, 4 mulheres, tiveram vários filhos. José tinha muitos irmãos, mas algo acontecia com José. José era filho da mulher preferida de seu pai, o que tornava ele então o filho preferido também. Jacó tinha algo especial com seu filho José. E a Bíblia nos traz algumas coisas interessantes a respeito de José. Se você está com a sua Bíblia, abra lá em Gênesis, capítulo 37. Gênesis, capítulo 37. Vai nos contar um pouquinho da história de José com seu pai e os seus irmãos. E vai nos mostrar algo muito interessante a respeito de como Deus nos dá sonhos, como os sonhos de Deus são maiores dentro da nossa vida. A Bíblia diz o seguinte, verso 1: Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia sempre má notícias deles ao seu pai. A Bíblia começa com algo bem interessante. No primeiro verso ela diz o seguinte: habitou Jacó na terra das peregrinações, na terra de Canaã. O verso diz assim, o verso 2 diz: essa é a história de Jacó. O interessante nessa passagem é que, para contar a história de Jacó, a Bíblia começa contando a história de José. Diz o seguinte: tendo José 17 anos, apacentava as ovelhas junto com seus irmãos. Os irmãos que eram ali filhos de outras mulheres de seu pai. E a Bíblia começa a dizer o seguinte, que Israel, Jacó, amava mais a José do que todos os irmãos. O texto começa a dizer também outras coisas. Já José ia com seus irmãos para apacentar as ovelhas, e a Bíblia diz que ele vinha trazendo más notícias a respeito dos seus irmãos. A primeira coisa que a Bíblia coloca é que Jacó amava muito José e que José era um fofoqueiro de plantão. Ele via os seus irmãos fazendo coisas erradas e a primeira coisa que ele fazia era contar para o seu pai. Trazia notícias ruins dos seus irmãos. E esse fato começava a agravar a história de José, porque os irmãos não gostavam de José. José era um fofoqueiro, José era aquele que trazia as coisas que os irmãos não queriam que fossem contados. Mas seu pai amava muito mais José por causa disso, porque José nada escondia dele. Trazia tudo da forma como acontecia. O texto continua dizendo, verso 3: ora, Israel amava mais do que a José do que todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que todos os filhos, odiaram-no, e já não lhe podiam falar pacificamente. Pior a situação de José. Verso 5: teve José um sonho, e os relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais, pois lhe disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E como sobre nós dominarás realmente?
E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu os pais e disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinarmos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. José era um sonhador. José era o filho preferido. José teve um sonho muito estranho e José conta ao seu pai e seus irmãos esse sonho. Mas esse sonho era muito ruim para José, porque na visão dos irmãos, José estava querendo se colocar muito mais além do que já existia ali. Queria muito mais amor do que já existia. Talvez José quisesse chamar a atenção para ele mesmo. O que seus irmãos não sabiam ainda era que Deus estava preparando algo muito maior para José. Deus havia separado José para algo muito especial. O plano de Deus se colocava agora na vida de José. José tinha 17 anos, talvez a idade de alguns líderes do Clube dos Bravadores. Alguns dos bravadores já estão chegando perto dessa idade. E Deus chamou ele ali num sonho. E Deus deu um sonho especial para José. Esse sonho vai conduzir toda a vida de José agora. José, segundo a Bíblia, andava segundo os caminhos de Deus. Você conhece a história de José? Os irmãos de José, um dia, quando José está indo levar ali alguma comida para eles, ver o que os irmãos estão fazendo, eles têm um plano. Eles pegam José, jogam José num poço, pegam ali a roupa, a túnica de José, que seu pai tinha dado para ele, colocam sangue ali e vendem José como escravo até o Egito. A história continua se desenrolando. José é vendido à casa de Potifar, um homem muito poderoso no Egito. Mas José, ele andava nos caminhos de Deus, a Bíblia dizia. Mesmo ali como escravo, mesmo como um servo, a Bíblia diz que tudo aquilo que Potifar colocava na mão de José prosperava. Por quê? Porque José andava nos caminhos de Deus. José nunca abandonou Deus, mesmo quando ele não via os seus sonhos se cumprindo. Mesmo quando ele não via o cumprimento dos seus sonhos. Por muitas vezes José pode ter pensado: peraí, Deus, o Senhor tinha dito para mim que eu seria alguém grande, que eu teria boas coisas, que eu teria uma boa vida. E olha o que está acontecendo agora, um servo. Mas a situação de José começa a piorar. A mulher de Potifar, vendo José, ela se encanta por José e quer José. Conhece a história? Um dia ela pega José sozinho ali, tenta alguma coisa com José, José corre dela, mas ela consegue segurar as roupas de José em suas mãos. Diz para o seu marido que José tinha tentado alguma coisa contra ela. E José mais uma vez é jogado agora na masmorra. Mais uma vez ele é jogado no fundo do poço. Mais uma vez ele é colocado numa situação em que ele não imaginava. Agora preso por algo que ele não tinha cometido, sem conseguir ver os planos de Deus para ele. A Bíblia não conta quanto tempo José ficou preso, mas a ideia que se coloca pela tradição é que ele ficou no mínimo 13 anos preso, por algo que não tinha cometido. Em todo momento, José ficava imaginando: Senhor, cadê o cumprimento dos seus sonhos para a minha vida? Será que aquele sonho que o Senhor tinha por mim ainda vai se realizar? Será que as coisas ainda vão acontecer? Mas mesmo passando todo esse tempo sem ver os sonhos se cumprindo na sua vida, José ainda continuava andando nos caminhos de Deus. José ainda continuava nos propósitos de Deus, sabendo que Deus estava no controle de todas as coisas. Um dia, 2 homens são jogados, são levados ali onde José está. O copeiro e o padeiro do faraó. O texto continua dizendo que lá eles tiveram um sonho, onde haveria libertação, onde haveria morte. José interpreta o sonho. Ele é conduzido, então, depois, em um outro momento, até o faraó, quando o faraó tem um sonho também. E José consegue mostrar para faraó o poder de Deus através da vida dele. Muito tempo se passou.
Muito tempo se passou entre o momento do primeiro sonho e o sonho começar a se tornar realidade. Lembra? O faraó tem um sonho. 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 espigas de trigo magras, mirradas, 7 espigas de trigo com muito fruto. José chega até o faraó, ele revela o plano a faraó. O faraó olha para aquele homem e diz assim: a gente não encontraria sabedoria maior do que nesse homem. E aí a história, o sonho começa a se concretizar. Faraó então agora conduz José para ser o segundo ali no Egito. Coloca ele como governador de todas as coisas. Coloca agora ele num momento de exaltação, depois de toda a humilhação que ele teve passado durante todos os anos. Pastor, o que a gente pode aprender com a vida de José? O que a gente pode aprender com os sonhos de José? Deus tinha um propósito para José desde o momento da sua juventude. Deus tinha sonhos para José. Deus já sabia aonde José chegaria. José ainda não, ele ainda não conseguia ver, mas Deus já tinha sonhos para ele. Há uma passagem na Bíblia que eu gosto muito, você pode acompanhar conosco, está lá em Salmo 139. Salmo 139 traz para nós algo que mostra um pouquinho desse cuidado de Deus e dos planos que Deus tem para a nossa vida. Salmo 139, a partir do verso 14, diz assim: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos, quando no oculto fui formado e entritecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância informe, e no teu livro foram escritos todos os dias da minha vida, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os seus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excederiam os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. O que eu posso entender com a história de José é que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele tem um plano especial para você. O que eu posso entender da história é que Deus está no controle da sua vida. E Ele tem bons planos para você. Ele tem planos de salvação. Ele tem planos para que você tenha uma vida perfeita. Mas eu aprendo na história de José também como alcançar essa perfeição que Deus tem para nós em seus planos. Eu preciso andar nos caminhos dele em todos os momentos. Os planos de Deus são maiores, mas não acontecem no nosso tempo. Os planos de Deus acontecem no tempo de Deus. Os planos de Deus são perfeitos, acontecem no tempo dele. E nós devemos parar um pouquinho para meditar exatamente nisso. Quais são os planos que Deus tem feito para a sua vida? Pastor, eu sou um desbravador, sou um juvenil, um adolescente, 13, 14, 15 anos. Quais são os planos que Deus tem para a sua vida? Você já parou para conversar com Ele? Para saber o que Ele quer de você? Qual é o caminho que Ele quer que você siga? Você já parou um pouquinho para conversar com Deus? Para andar com Ele? Para saber o que Ele quer para você? Eu sei o que Ele quer para você. A Bíblia me mostra isso desde o começo de tudo. A Bíblia diz assim: bem sei quais são os planos que eu tenho para vocês. São planos de bênçãos, são planos de vida para você. Deus te conhece, Ele sabe quem você é, e Ele tem um cuidado especial com você. Eu não sei de que família você vem, eu não sei como tem sido a sua vida. Se você tem passado por problemas, por dificuldades, eu não sei como têm sido os seus planos, eu não sei como as coisas têm acontecido na sua vida, eu só sei uma coisa: Deus tem planos de bênçãos para você. Deus olha para você e diz assim: filho, eu estou no comando de tudo, eu estou no cuidado de tudo. Filho, eu percebo você individualmente, eu sei quem você é, e se você me permitir, você vai conseguir andar nos meus caminhos. Você vai ver as bênçãos que eu tenho separadas para você. Quer ver uma outra promessa de Deus?
Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, há uma promessa grandiosa de Deus para você, de que Ele está vendo você, de que Ele olha e tem um cuidado para você. Mateus capítulo 10, verso 30. Olha o cuidado de Deus. Mateus capítulo 10, verso 30 diz assim: e quanto a vós outros, até os cabelos todos da sua cabeça estão contados. O cuidado de Deus por você é tão grande que Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Ele sabe quando um cai. Ele sabe quando você perde alguns. Ele sabe porque Ele te conhece de maneira individual. Ele não é um Deus de longe, é um Deus de perto. É um Deus que está tentando te atingir de todas as formas. É um Deus que está tentando chegar perto de você em todos os momentos. Ele te conhece, Ele sabe quem você é. Não há uma lágrima que você derrame que Ele não saiba. Não há uma oração que você faça que Ele não ouça. A Bíblia está repleta de bênçãos, está repleta de promessas, onde Deus diz exatamente isso. Eu tenho planos bons para você, porque eu vejo você, eu sei quem você é. Se você não tem o amor dentro da sua casa, Deus é o amor para você. Se você está passando por alguma dificuldade, quaisquer que seja, Deus está percebendo a sua dificuldade e está com você. As promessas da Bíblia são grandiosas exatamente por isso. Porque Deus mostra o cuidado que tem com você. José, aquele garoto de 17 anos, aquele garoto que os irmãos não davam nada para ele, que era ali o querido do papai, Deus disse assim: esse jovem vai ser um governador. Ele vai governar a maior nação do Egito. Vão ter dificuldades no meio do caminho. Até ele chegar lá, ele vai passar por problemas. Ele só precisa entender uma coisa: eu estou no controle. Jovem, adolescente, entenda uma coisa na sua vida desde já: Deus está no controle de todas as coisas. Ele não está te prometendo que as coisas vão ser boas o tempo todo. Ele não está te prometendo que as situações vão te favorecer o tempo todo. Ele está te dando a oportunidade de andar com Ele em todos os momentos. Se você andar com Ele em todos os momentos, Ele está garantindo para você a salvação. Ele está garantindo para você um relacionamento eterno com Ele, um céu. Um lugar onde você nunca mais vai passar por problema, nunca mais vai passar por dificuldade. Pastor, e onde o Clube dos Bravadores entra nesse momento? Aonde o Clube dos Bravadores entra nesse exato momento de todas as coisas? Hoje nós estamos falando sobre o clube. Deus está usando o Clube dos Bravadores para levar o sonho de Deus a jovens, a adolescentes, a juvenis. Os sonhos de Deus são utilizados por todos os ministérios. Mas o Clube dos Bravadores tem um papel especial, que é renovar o caráter dos nossos jovens, que é conduzir esses jovens em um aproximamento espiritual com Deus. Trabalhar mente, caráter, personalidade. Trabalhar o corpo, trabalhar a mente, trabalhar a nossa parte espiritual, para que os jovens possam andar nos caminhos de Deus e receber as bênçãos de Deus, as bênçãos, os planos, os sonhos que Deus tem preparado para você. Não perca isso de vista. O Clube dos Bravadores não é um momento que passa na sua vida. O Clube dos Bravadores é um compromisso que você faz com o reino dos céus. Não é um momento pequeno, porque no Clube dos Bravadores você toma as melhores decisões da sua vida. É no Clube dos Bravadores que você vai passar um momento onde você vai tomar as melhores decisões da sua vida. E Ele vai te ajudar, vai te amparar nesse momento, para que você possa se conduzir nesse grande caminho. Eu tenho 18 anos de Clube dos Bravadores. Já passei por vários clubes durante todos esses anos. Em cada clube eu fui aprendendo um pouco mais, cada vez mais. Mas uma coisa que eu nunca esqueci é: Deus tem um lema para a sua vida. Deus tem um alvo para a sua vida. Deus tem um caminho que você precisa trilhar.
Independente, e talvez eu esteja falando para alguém aqui que hoje não é mais um desbravador. Talvez já passou da idade, talvez já passou da parte da liderança e hoje não é um desbravador, mas eu quero dizer para você que quando os desbravadores começam a recitar o lema, o seu lema continua no seu coração. Quando eles recitam o alvo, você dentro da sua mente recita junto o alvo, a lei, o objetivo, todas as coisas. Isso está dentro de você, você aprendeu aqui. Deus colocou sonhos na sua vida dentro desse clube. São sonhos que você vai levar para o resto da sua vida. São características que você vai levar para o resto da sua vida. São experiências que vão conduzir você a uma maturidade espiritual. Deus tem sonhos para você. Deus tem algo muito bom preparado para você. Ele só está pedindo para você que tome a mesma decisão que José tomou um dia. De entregar a vida nas mãos de Deus, para que Deus faça o melhor. Quando você entender isso, você vai entender que Deus está conduzindo você. Você vai entender que Deus tem um propósito para você. E você vai seguir nessa linha por toda a sua vida, até um dia, quando Jesus vier nas mansões celestiais e dizer: filho, eu tenho algo para você. Eu tenho uma recompensa grandiosa para você. Você vai viver comigo por toda a eternidade. Esse é o sonho de Deus para você. O sonho de Deus, nunca mais a gente vai ter dificuldade. É te conduzir a uma terra onde nunca mais a gente vai passar por nenhum tipo de problema. É te conduzir para um lugar onde nunca mais nós vamos ver alguém descansar pela morte. Alguns dias atrás, um amigo da cidade de Itatiba, ele fez o sepultamento de um desbravador. E foi muito bonito ver todos os desbravadores ali, naquele momento, fazendo o sepultamento do seu amigo, e mais uma vez reafirmando a sua confiança de que um dia Deus viria e traria de novo aquele amigo de volta. Entenda isso, Deus tem um sonho maior para você. Ele tem um sonho que nem a morte pode tirar de você, quando você entrega isso nas mãos dele. Quando você diz: Senhor, eu estou aqui, faz o melhor para mim, me guia, Senhor Deus, me usa para que eu possa fazer o melhor também. Existem sonhos de Deus para você, sonhos de bênçãos, sonhos de levar você a um lugar onde nunca mais você vai querer se separar de Deus, onde nunca mais você vai encontrar dificuldades, um lugar onde você vai viver por toda a eternidade, amando, adorando, se divertindo ao lado de Deus. Que Deus possa te abençoar, que você em todos os momentos possa perceber esse sonho de Deus para a sua vida. Nós vamos ouvir uma mensagem musical agora. E enquanto essa mensagem é cantada, pense um pouquinho nos planos que Deus tem feito para você. Pense um pouquinho naquilo que você precisa entregar para Deus, para que os planos dele se cumpram em você. Para um pouquinho para pensar no que você pode fazer a mais para continuar trilhando nos caminhos de Deus. Que Deus possa te abençoar.